pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui é do Cyber e hoje com os melhores celulares topo de linha para quem tem dinheiro infinito para comprar nesse finalzinho aí de 2024. Então bora para a lista que está bem recheada e vocês precisam ver essas opções e ver qual faz mais sentido para o que você quer agora. Bom, aqui eu separei as opções da Samsung, né, entre os celulares normais que possuem aí um custo-benefício entre as categorias em que eles se enquadram. O modelo que está sendo muito comercializado porque ele realmente é muito bom e está com preço muito baixo é o Galaxy S23 Ultra. Ele é um celular muito robusto em tudo que entrega. Tem tela dinâmica AMOLED 2X, que é uma tela grande de 6.8 polegadas, com uma resolução Quad HD Plus, que dá aí com uma resolução bem alta, que é WQHD, se eu não me engano. É uma resolução bem robustinha que a Samsung implementa nos seus celulares mais avançadinhos. E então ele garante aí uma experiência de uso prática muito melhor. E assim, querendo ou não, é um celular que faz muito sentido para quem quer economizar e ter a vantagem de ter S Pen, alto desempenho e câmeras de ótima qualidade. Eu gosto bastante do meu, então por isso que eu super recomendo também. Ele tem o Snapdragon 8S Gen 2, que é um baita processador e que ainda este ano funciona sem gargalos. Existem alternativas com 256 GB de espaço interno e outras com 512. Aqui no Brasil tem até 1 TB. Então vai depender do que você quer e também do quanto vai custar cada uma delas. Mas no geral é um baita celularzão. Ele ainda tem a vantagem de ter a câmera com zoom de 10 vezes, algo que foi tirado no S24 Ultra. E a câmera frontal dele ainda dá conta do recado. Ele tá nessa faixa de preço aqui de R$ 4.500, porém ele já abaixou aqui para menos de 4.000. Você tem que ficar de olho nas promoções e nos links na descrição para sempre estar economizando pela compra desse celular. Ele é um baita aparelho bom e barato dentro do que ele propõe. O S24 Ultra tem poucos upgrades em relação a ele. Tem aí as questões de inteligência artificial que chegaram primeiro nele e depois chegaram no S23 Ultra, com aí um gapzinho de 2 meses mais ou menos. Ele ainda tem a vantagem de ter 7 anos de atualização, então ele vai ser atualizado até o Android 21, que eu nem sei se existirá Android até lá, mas a Samsung está prometendo atualização. Enfim, ele tem o Snapdragon 8 Gen 3, que é um chipset um pouquinho só mais avançado que o Gen 2, quando a gente compara aqui em especificação, mas ele continua sendo uma ótima alternativa. Já mata aí os 8 GB de RAM, ele já vem direto com 12 GB de RAM em todas as versões, o que é ótimo, inclusive, para a experiência de uso, porque ele acaba sendo mais robusto em termos de especificação. A versão do S23 Ultra vendida aqui no Brasil também tem 12 GB de RAM. Então acaba que essa versão com 8 GB sendo eliminada ajudou não só o brasileiro, mas o mundo inteiro, né, a ter acesso a uma memória RAM melhor para uso a longo prazo. E ele não tem mais a câmera de zoom de 10 vezes. Ela foi substituída pela implementação da câmera de zoom de 5 vezes, com foco em usar a inteligência artificial para aprimorar a qualidade fotográfica no zoom digital em 10x para ficar parecida com o zoom óptico de 10x que era feito no S23 Ultra. Então tem essa questão aí, que foi essa alteração aí que a Samsung fez, mas que ajudou a otimizar a questão de inteligência artificial, mas no geral acaba não impactando tanto assim para quem não usa tanto o zoom. A bateria é de 5.000 mAh nas duas versões, então o carregamento rápido é de 45 watts, mas não vem na caixa, então a sociedade que lute e compre um carregador à parte para poder sentir essa recarga mais rápida. O ponto negativo do S24 Ultra é que o preço dele não está caindo tão rápido quanto o S23 Ultra caiu. Ele está ainda muito perto de R$7.000. Já aconteceu dele aparecer por menos de 6.000, mas ele está subindo absurdamente nos últimos meses. E isso faz com que ele não seja tão interessante em relação ao seu preço. Mas para quem quer uma versão atualizada da linha Galaxy S24, para garantir aí mais tempo de atualização para o Android e ainda quer ter um desempenho
bem interessante, com a vantagem de testar uma outra plataforma, tem o Exynos aí 2400, é o S24 normal, que tem uma telinha mais compacta de 6.2 polegadas em resolução Full HD+, mas que ainda é uma ótima tela, que é a Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, então ele acaba sendo um modelo muito procurado para quem gosta de celulares mais pequenininhos, né? Ele é vendido no Brasil com 8 GB de memória RAM, 128 de espaço interno, também versões de 256. Ele tá batendo aqui a menos de R$ 4.000 no varejo, e isso é ótimo porque ele é um celular muito equilibrado, então o preço dele estando abaixo de 4.000 realmente faz muito sentido para a experiência de uso, para quem quer um celular topo de linha mais robusto e não quer gastar mais do que R$ 4.000. O Galaxy S24 está sendo essa alternativa que está valendo muito a pena. Ele também traz os recursos de inteligência artificial. Ele tem menos bateria, né? Ele tem apenas 4.000 mAh de bateria. Com isso, ele acaba durando menos em relação à autonomia, mas ainda assim é um celular muito bom no âmbito geral, então acaba sendo a alternativa ideal para quem quer a nova geração da Samsung, mas não quer gastar quase R$ 7.000 para ter um aparelho novo. Então o S24 acaba sendo essa melhor opção. Para quem foca em celulares topo de linha, mas que prefere a Motorola ao invés da Samsung, o Motorola Edge 50 Ultra é uma ótima opção. No site da própria Motorola, ele é vendido a menos de R$ 5.400 e que, se a gente for analisar o preço do S24 Ultra atualmente, perto ali de R$ 7.000, é uma economia substancial no preço e é uma economia muito bem-vinda. Apesar de ele não ter aí uma caneta para você ter um acessório a mais na hora de utilizar com foco em produtividade, ele se destacou muito no DxOMark, que é um benchmark focado em fotografia, e, na minha opinião, realmente faz sentido tudo que ele entrega. Ele tem o Snapdragon 8S Gen 3, que é um baita processador maravilhoso aí para desempenho e acaba tendo um equilíbrio maior para autonomia de bateria. Tanto é que, na minha experiência de uso prática, o Edge 50 Ultra conseguiu superar o S23 e o S24 Ultra em autonomia, principalmente depois que o S23 Ultra recebeu a atualização para o Galaxy AI, porque essa inteligência artificial acaba puxando um pouco mais da carga do aparelho, inevitavelmente. Mas, assim, é um baita celular maravilhoso e, na minha opinião, ele tem ótimas câmeras, tem ótimo desempenho. Eu ainda sinto que, em alguns modos, ele não consegue superar o da Samsung, principalmente do zoom, mas ele é um celular que o mercado brasileiro precisa olhar com mais carinho para ele, porque ele é um celular muito bom. Então, na minha opinião, é um aparelho que eu super recomendo nessa faixa de preço e que faz muito sentido para a experiência de uso prática de quem gosta de fotografia, de quem gosta de filmagem, apesar dele não ter um modo profissional, que é algo que eu gosto bastante de utilizar nos aparelhos da Samsung, e por isso que eu ainda gosto mais da Samsung nesse ponto de vista, mas ele tem mais recursos de inteligência artificial que estão aí ajudando a alavancar a usabilidade desse modelo e que faz com que ele seja aí uma alternativa bem legal aos modelos da Samsung que estão focando também em IA. Partindo para os dobráveis, a gente tem aqui o Razr 50 Ultra, que é um celular que é dobrável, que é a nova geração de dobráveis da Motorola aqui no Brasil. Ele tem um preço um pouquinho mais alto, ali perto de R$ 8.000. Eu não acho que é o melhor preço por ele, porque ele poderia custar menos, mas ele entrega um conjunto geral muito bom. As câmeras estão melhores do que no ano passado, apesar de eu achar que no ano passado ele já estava muito bom nesse sentido. Tá com mais recursos de inteligência artificial, com o Gemini aí dominando todas as pontas de IA que estão presentes para comunicação no Razr 50 Ultra. Então tá um celular bem interessantinho no âmbito geral. Eu ainda gosto muito da tela externa dele, porque ela não tem recorte, não tem contorno, não tem nada que impacte negativamente na visibilidade do conteúdo, como é no caso do Flip 5 e do Flip 6. E mais o que pega para ele realmente é a questão de preço. O mecanismo de dobra está mais otimizado, está mais equilibrado, está mais firme. Algo que eu reclamei na geração passada está melhor nessa geração, mas o preço dele ainda está muito alto. Mas se você quer investir aí
talvez se encontrar ele por um preço mais equilibrado, ele faz muito sentido sim, porque o Razer 50 Ultra é um celularzão muito bom. Ainda mais que ele tem 12 GB de memória RAM e 512 de armazenamento interno na versão vendida aqui no Brasil. Então é pra ninguém botar defeito de fato. Ainda nessa linha de dobráveis, a gente tem o Galaxy Z Flip 5, o Z Flip 6 e Z Fold 6, que são da Samsung, obviamente, com pequenas melhorias ali entre o Flip 6 e o Flip 5, né? Porque o Flip 5 tinha um processador já muito bom, agora recebeu a nova geração no Flip 6. Porém, na parte fotográfica, o sensor principal foi alterado para 50 megapixels. Com isso, a qualidade de imagem, pelo menos o propósito da Samsung é entregar uma qualidade de imagem no Flip 6 bem próxima do que a gente tem no Galaxy S24. Então você tem aí um celular dobrável com uma qualidade fotográfica bem próxima de um topo de linha que não se dobra. Então é um grande ponto positivo para a empresa. Ele tem câmara de vapor, que é um recurso que permite ali um ajuste no aquecimento do celular para evitar que a inteligência artificial aqueça demais o aparelho e impacte negativamente na usabilidade, que impacte também negativamente no desempenho do celular, que impacte negativamente também na autonomia de bateria. Então é uma função, um ajuste ali no hardware para garantir esse desempenho melhor nesse ponto de vista. Porém, a bateria recebeu também um aumento aí de 300 mAh para 4.000, que era 3.700 na geração passada. Mas a inteligência artificial acaba impactando negativamente na autonomia, né? Que acaba sendo um pouquinho abaixo do Flip 5. Mas, enfim, em relação ao preço, o Flip 5 tá ali entre 3.300 e 3.600. Não passa muito disso, não desce muito abaixo disso, mas também não sobe tanto quanto poderia subir. Mas o Flip 6 ainda tá caro, porque ele é um lançamento um pouco mais recente, é de julho, né, desse ano. Ele tá ali entre 7.000 e pouco, 7.000 reais, em alguns sites 8.000 reais, assim como o Razer 50 Ultra. Então ele ainda é um celular que tá passando por ajustes aí no preço para fazer sentido, mas que, na minha opinião, o Flip 5 já vale tanto a pena ou até mesmo mais do que o próprio Flip 6, por conta de tudo que não foi ajustado nessa geração atual e que poderia ter sido para garantir uma experiência de uso prática muito mais confortável. Mas de qualquer forma, são dois celulares muito bons e inclusive o Fold 6 está com uma tela externa muito maior, muito melhor, muito mais próxima do que a gente tem num celular padrão. Com isso, ele acaba sendo mais confortável de se utilizar. E o que pega muito para ele é a sua faixa de preço, né? Que é de 12.000 reais e sem a caneta estar inclusa na embalagem, o que é bem complicado. Mas ainda assim é um celular que faz muito sentido para o que a empresa propõe, já que é um celular que o foco é ser grande e ser produtivo, com maior versatilidade aí de experiência de uso, e tá com vários recursos novos do Galaxy AI. Então o Flip 6 e o Fold 6 estão bem interessantes para quem gosta de inteligência artificial e o Flip para quem gosta de preço baixo. Agora, partindo para quem gosta de Apple, a gente tem 3 alternativas que fazem sentido em diferentes faixas de preço e também de diferentes gerações. Tô falando do iPhone 13 Plus, tô falando do iPhone 14 Plus, do iPhone 15 e 15 Pro Max. O iPhone 14 Plus vale a pena porque ele tem mais bateria, ele tem uma tela maior e ele também tem aí um desempenho equilibrado graças à presença do A15 Bionic, que é aquele lá meio antiguinho, mas que está presente nesse smartphone. De qualquer forma, é um celular que, por mais que o chipset não seja tão recente, ele acaba fazendo sentido por conta da questão de bateria, que era uma das reclamações de muitos usuários de iPhone, e o 14 Plus ajuda a equilibrar um pouco mais isso. O iPhone 15 já é um pouco mais compacto e também é um pouquinho mais caro, mas também tem câmera melhor, porque ele herdou a câmera do 14 Pro Max e do 14 Pro, que é aquele sensor de 48 megapixels que foi otimizado para dar uma experiência de uso prática muito mais confortável no iPhone 15. Então você tem aí um celular que é bem equilibrado para a câmera traseira, para a câmera frontal. Então ele é um aparelho que realmente está muito
bem-vindo em termos de ajustes que foram feitos, mas melhor do que ele, só o iPhone 15 Pro Max, que tá com o A17 Pro, que é o novo chip da Apple focado aí em desempenho, mas também focado em ter um aprimoramento a mais que dá aí para a linha Pro aquele upgrade de fato em relação à linha normal. Com isso, o iPhone 15 Pro Max acaba tendo aquele desempenho mais coerente com a sua categoria, né, para separar ainda mais a linha normal da linha Pro. Então ele é bem equilibrado, é bem agradável, principalmente para uso a longo prazo. Ele tá bem ajustado, ele já parte aí da versão com 8 GB de memória RAM, com 256 de espaço interno, tendo também opções de 512 e 1 TB. É claro que realmente é bem mais robusto. O sensor de 48 megapixels é diferente do sensor presente no iPhone 15, então ele tem ali uma nitidez maior, diga-se de passagem, para usabilidade. Mas o que pega bastante também no iPhone 15 Pro Max é que ele possui mais bateria. Com isso, ele tem uma autonomia muito maior do que qualquer outro iPhone que a Apple já tenha feito, o que é absurdo, já que a Apple não é a empresa que é focada em fazer iPhone com boa autonomia, mas no caso do iPhone 15 Pro Max isso existe, o que é muito bom e também faz sentido porque ele também é muito caro. Mas ele também tem tela OLED, né, com aquela taxa de atualização de 120 Hz que eles chamam de ProMotion, mas enfim, é só a frequência maior. Eles gostam de mudar o nome porque ninguém se importa. Ele também ganhou laterais em titânio, que dá aquela resistência maior. Mas na verdade estava prejudicando um pouco a experiência de uso do celular, porque tinha gente reclamando de superaquecimento daquela área, mas a Apple conseguiu resolver isso via software, felizmente. Então acabou esse problema. Então agora as pessoas têm um celular muito equilibrado, mas com preço um pouco alto, né? O iPhone 14 Plus tá custando aí em média entre 4.200, 3.000 e pouquinho. Depende muito da época, ele não abaixa mais do que isso, porque é um iPhone realmente focado em bateria. E celular da Apple é muito difícil você ver muitas oscilações de preço, como a gente vê em celulares Android. O iPhone 15 tá custando aí entre 4.700 e 4.900, depende muito da empresa do varejo que tá vendendo. Ele não abaixa mais do que isso. Apareceu por 4.200, mas não sei se esse preço realmente foi visto, porque eu não vi nessa promoção. Mas 4.700 e 4.900 é o padrão dele, sempre fica nessa faixa de preço, se vocês notarem. E vale muito a pena, inclusive, essa faixa de preço, diga-se de passagem, ainda mais sendo um produto Apple. O iPhone 15 Pro Max de 256 tá um pouquinho caro. Eu já ouvi por menos de 7.000 reais. Então, eu sei que essa faixa de preço que ele tá não tá muito bem-vinda, não. Ele já custou ali perto de 7.000 reais, então tem que esperar abaixar. Aqui, ó, 6.990. Eu lembro quando ele caiu para esse preço. Então, tem que esperar um pouquinho, porque 8.000 reais não tá fazendo sentido para esse modelo. Mas quando ele abaixar ali uns 1.600 reais em relação a esse preço aí ele vai começar a valer mais a pena e você vai ter um celular muito bom em mãos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhem com seus amigos. Na descrição eu vou deixar o link para a compra de todos esses celulares topos de linha que eu mostrei nesta lista. E comprando por lá vocês ajudam o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Vale lembrar que se você ainda não for inscrito do canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo que é postado por aqui. Tem algum dos modelos dessa lista? Deixa aí nos comentários sua opinião para compartilhar com a galera que está querendo comprar um desses aparelhos e ainda está aí na dúvida sobre qual escolher. E é isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!